As emoções fazem parte da vida. Elas nos movimentam e nos protegem, mas também podem nos aprisionar quando não são bem compreendidas. E hoje quero falar sobre uma emoção específica, o orgulho. Uma emoção que muitas vezes é visto como força, dignidade e amor próprio, mas que também pode se tornar rigidez, afastamento e egoísmo. Então fica até o final do vídeo porque a gente vai falar sobre os benefícios e os malefícios do orgulho. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga junguiana e bem-vinda ao canal Psique. Primeiro, é importante entendermos que nenhuma emoção é boa ou ruim. O significado que você dará a ela vai depender do seu grau de consciência. Então, o orgulho, a inveja, a vaidade e o egoísmo são emoções que fazem parte da nossa vida, que todo mundo tem. E elas não são boas ou ruins, só que vai depender de como que você vai lidar com elas no dia a dia, qual que é o grau de consciência que você vai ter com elas enquanto você está vivendo. Na psicologia, as emoções são reações psicofisiológicas, ou seja, respostas físicas do corpo e emocionais da mente. Então, tudo que a gente pensa ou sente emocionalmente gera uma resposta física, e isso inclui as emoções. Quando as emoções são ouvidas, elas têm o poder de orientar e fazer a gente perceber alguns comportamentos. Mas, quando elas são ignoradas, elas acabam sendo mal compreendidas e acabam dominando e controlando a nossa mente. O problema não é o orgulho, ou querer tirar o orgulho de você, até porque isso é impossível. Mas o orgulho ele se torna um problema quando ele começa a controlar a sua vida, controlar o seu comportamento sem que você perceba. E quando a gente não entende nossas emoções, acabamos reagindo no automático. Então, isso que significa não ganhar consciência. Você deixa que aquela emoção acabe dominando a sua mente. E isso vai afastar você da sua essência e também das pessoas que estão próximas a você. Mas então será que uma emoção como o orgulho pode ter algum benefício? E quando falamos de orgulho, é importante a gente diferenciar o orgulho inflado ou ferido do orgulho saudável. O orgulho saudável nos ajuda a reconhecer nossas conquistas, valores e limites sem precisar diminuir o outro. Um dos grandes benefícios do orgulho consciente é respeitar a sua verdade. Quando eu tenho orgulho de quem sou, eu não preciso me moldar para caber no outro. Então eu faço as minhas escolhas, as minhas decisões, eu imponho a minha opinião, independente se o outro vai discordar de mim ou não. Então eu consigo ter uma opinião própria, uma decisão própria. Eu não preciso me moldar para caber no mundo ou no universo do outro. Inclusive, semana passada eu postei um vídeo sobre aprender a dizer não. E lá eu falo sobre como a gente deve respeitar os nossos limites e que falar não significa má educação e também que você não vai estar agradando o outro. E o orgulho saudável nos ajuda a sustentar esse não sem culpa, sem a necessidade de ficar se justificando o tempo todo e sem nos sentirmos pessoas ruins. Então, se você tem dificuldade de colocar limites ou tem dificuldade em falar não, depois assiste a esse vídeo porque ele ajuda a complementar esse tema de hoje. O orgulho visto de forma consciente nos aproxima de quem somos, porque sem ele a pessoa se apaga, se adapta e se perde. Então, é o orgulho saudável que nos permite criar relações mais honestas, mais equilibradas e mais verdadeiras conosco e com os outros. Mas é muito importante a gente tomar cuidado com esse orgulho saudável não estar mascarando um orgulho inflado. Porque essa visão de que a gente tem que se sentir orgulhoso de quem somos, de que a gente tem que respeitar o nosso limite, às vezes pode ser interpretado de outra forma. Às vezes pode mascarar, na verdade, essa visão e colocar aquela frase que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e ninguém vai me mudar. Só que esse não é o objetivo do orgulho saudável.
Quando a gente fala de um orgulho consciente, é porque eu sei que eu sinto orgulho, eu entendo essa emoção e eu compreendo também essa emoção dentro de mim. Eu não tento mascarar essa emoção justificando outros comportamentos, justificando até uma falta de educação ou uma falta de jeito com as pessoas. Então é importante a gente entender que reconhecer o nosso valor, reconhecer as nossas conquistas, tem também um limite para que a gente não ultrapasse uma linha, para que a gente não use desse artifício do orgulho saudável para mascarar, na verdade, uma coisa que está muito a fundo disso. E quando que eu consigo perceber se eu estou com orgulho saudável ou se esse orgulho está sendo mascarado? Quando você começa a fazer uma autoanálise, perceba-se nos momentos em que o seu orgulho aparece, se você está realmente identificando o seu limite, se você está se reconhecendo como a pessoa que você é, ou se você está sendo uma pessoa autossuficiente, uma pessoa arrogante, uma pessoa que acha que em nenhum momento vai errar. Então esse é o orgulho inflado, é quando você tem essa visão de que você é autossuficiente, você se torna uma pessoa arrogante. Então tome cuidado para o orgulho saudável não ser uma máscara do seu orgulho inflado. E os sinais mais comuns do orgulho inflado é dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de pedir desculpa, se sentir fraco ou vulnerável, e a incapacidade de admitir os erros. Então, muitas vezes, o medo de causar outro sofrimento faz com que a pessoa use a arma do orgulho. Só que aí, muitas vezes, a fala dela acaba se tornando agressiva. Ela não tem uma escutativa, porque justamente a pessoa ela tem essa dificuldade de ouvir, dificuldade de admitir que está errada e dificuldade de entender que o outro não é obrigado a entender muitas vezes a sua ferida, não é obrigado a entender as suas emoções. Quando você passa por um sofrimento, quando você passa por um trauma, o importante é você curar isso, é você tratar isso. Não usar o orgulho como uma arma, porque isso não vai fazer mal só para você, mas para o outro também. Porque da mesma forma que você não gosta que o outro ultrapasse o seu limite, desrespeite o seu valor e diga o que você pode ou não pode fazer, o outro também não gosta desse tipo de atitude. A outra pessoa não vai admitir isso. Então, quando a gente fala de orgulho ferido ou orgulho inflado, é justamente esse orgulho mal compreendido. Ele não tem consciência. Por isso que eu falei de tomar cuidado para o orgulho saudável não ser uma máscara, que muitas vezes a gente acaba utilizando para ferir o outro, para dizer falas agressivas, para falar eu tô sendo verdadeira comigo mesma. Mas muitas vezes você não está sendo verdadeira nem com você. Você só está usando de uma máscara para se defender e para atacar. É o momento em que a orientação do outro deixa de ser um conselho e passa a ser uma ofensa. Mas o problema não está no outro, está no fato de você não se enxergar e achar que não é capaz de errar. Lidar com orgulho não significa eliminar ele da sua mente. Até porque isso seria difícil de fazer e mesmo se você conseguisse, as consequências iriam ser grandiosas. Inclusive assistam o filme Divertidamente 2, que lá eles falam justamente sobre isso. Mas o objetivo é você integrar as suas emoções, é você acolher esse orgulho, é você olhar para ele e falar, olha, eu estou te vendo, eu estou te observando. Então como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso trabalhar com isso? Quando a gente fala em ganhar consciência com as emoções, estamos falando de olhar para essas emoções, observar os nossos comportamentos e perceber, nossa, eu fui orgulhoso com aquela pessoa. Se você foi com alguém ou com você, você pede desculpa, você fala que errou e aí você começa a reparar por que aquilo me causou orgulho. Qual que foi o gatilho que me desencadeou esse orgulho ferido? Que armadura será que eu estou colocando em mim para me proteger? Nesse momento o orgulho começa a se tornar consciente e aí ele vai se transformando em um orgulho saudável, em que no próximo momento você vai entender que o problema não é a fala do outro, mas sim como que vai ser a sua reação.
O caminho para o amadurecimento não é cortar uma parte de quem somos, mas tornar essas partes conscientes. O orgulho ele se torna saudável quando eu começo a compreender ele, quando eu trago essa luz para ele, ao invés de eu ignorar ou mascarar. E é importante a gente compreender que o orgulho, assim como outras emoções de inveja, vaidade, egoísmo, elas fazem parte da nossa vida. Não tem como a gente existir sem ter elas no nosso caminho. Mas o objetivo das emoções é reconhecer nossos limites, é entender quem somos e entender que nós erramos, mas sem colapsar a nossa psique. O orgulho não é o vilão ou o herói. Ele é uma emoção que revela muito sobre a forma que a gente se relaciona com a gente e com o outro. O amadurecimento emocional não é viver sem orgulho, mas é saber quando ele me fortalece e quando ele me impede de viver, sentir, amar e crescer. Espero que com esse vídeo vocês possam escutar suas emoções antes que elas gritem através das ações. Autoconhecimento não é controlar o que sentimos, é compreender o que cada emoção quer nos ensinar. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com os amigos e também me siga nas redes sociais para acompanhar os outros conteúdos. E coloque aqui nos comentários qual emoção é a mais difícil de ganhar consciência na sua opinião. Para mais vídeos reflexivos e também análise de filmes na visão junguiana, se inscreva no canal Psique. Até o próximo vídeo.